Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da H Plus News. Como sempre aqui, professor Pirata, seja Opa, bem-vindo. obrigado. E, para que todos entendam, nós vamos fazer um especial Tã-tã-tã-tã. dividido em alguns blocos, Uhum, não é isso, professor? exatamente. Sobre conflitos entre os árabes e israelenses, é isso? Exatamente, né? O mundo árabe e ali o universo do Estado de Israel tem um histórico de conflito já longevo, né? Extenso. E muitas vezes o estudante fica um pouco ali embaralhado sobre alguns termos, partidos, grupos, eventos históricos, guerras, país, até a geografia do Oriente Médio não é algo que estamos completamente familiarizados, igual no nosso continente, na América do Sul, Com ou mesmo certeza. no mapa que a gente vê em tudo que é apostila de geografia, sala de aula, a gente já tem aquela visão Europa Ocidental, Oceano Atlântico e o continente americano, né? A leitura de um Oriente Médio para a gente é um pouco ainda, muitas vezes exige um esforço mental para organizar onde que está tal país é do Oriente Médio, Sim. porque a gente pode falar assim, ah, pô, o Egito e Israel têm um envolvimento de conflitos bem significativo, mas o Egito não é um país do Oriente Médio, mas é vizinho, tá ali na transição da África para o Oriente Médio e é um país árabe, né? Um país árabe. Península do Sinai. Exatamente. Aí sim, esse território já está adentrando ali no Oriente Médio, é a transição África e esse território asiático, né? Que é bíblico, né? Essa Península do Sinai é Ó, bíblico. aí você já está colocando Não um sei também, elemento, gente. você Eu está tô. colocando um elemento aí importante, que é o aspecto religioso das tradições monoteístas na região. Se você remeter, por exemplo, à história dos judeus escravizados no Egito Antigo, numa época pré-árabe, pré-islâmica, numa época politeísta, faraônica, e aquela migração de Moisés e do povo em direção à terra prometida, né? Canaã, uma terra Canaã. dada por Deus, atravessando essa região aí do Monte do Sinai, atravessando a área do Mar Vermelho. Então são áreas aí de transição Oriente Médio e África. Ô, professor, deixa eu perguntar uma coisa que talvez muitas pessoas também tenham essa dúvida. Quando a gente fala de conflito entre árabes e israelenses, estamos falando de Israel-Palestina? Mais do que isso, envolve Israel-Palestina, então esse seria um problema interno ao Estado de Israel e à região da Palestina onde foi montado o Estado de Israel, e ao povo árabe que ali já vivia, que é o povo palestino. Então a Hum. gente tem aí um conflito intra-Israel, intra-território palestino. Mas nós temos as regiões árabes vizinhas. Então, por exemplo, ao norte você vai ter a Síria, e você tem ali, portanto, processos de migração com a formação do Estado de Israel, migração forçada, expulsão desses palestinos, né? Esse processo de agressão migra também palestinos para a região da fronteira com a Jordânia, o território da Cisjordânia. Há processo de deslocamentos em direção ao Egito, né, no continente africano, e nós temos outros países vizinhos que vão estar O envolvidos Líbano diretamente ou indiretamente. O Líbano é um caso direto, é norte também? norte também, é uma região que teve guerra civil na década de 80 e que Israel se valeu da tensão, da guerra civil libanesa para invadir e ocupar essa área, Todos né? são árabes. São, Então, são árabes. É claro que você tem ali algumas miscigenações devido a Império Turco Otomano no passado administrar a região do Oriente Médio. Então você vai ter presença de elementos que não são apenas étnicos. Quando a gente fala de árabe, a gente está falando de um universo étnico-cultural. E você tem um outro elemento que é o religioso. Então, você tem sim. a presença de islâmicos e de tendências variadas, de ramificações variadas, como os sunitas e os xiitas, que são as mais tradicionais. E a gente não pode esquecer que mais ao sul nós temos a Arábia Saudita, né, que é um dos maiores países do universo árabe, que tem uma grande influência geopolítica na região e não tem uma guerra direta com a Arábia Saudita e Israel,
mas você tem ali a Arábia Saudita muitas vezes, né, apoiando ao longo da história conflitos envolvendo esses países de fronteira mais direta, como o caso do Egito, ou o caso da região da Jordânia, ou mesmo a região libanesa e Síria, né? O Iraque também, embora não faça uma fronteira já direta e próxima, também vai se envolver a famosa Guerra dos Seis Dias entre Israel e os seus vizinhos, tem ali também presença iraquiana. E claro, até países mais distantes, o Sudão, ou mesmo hoje dividido em Sudão do Sul e a Argélia, também tiveram envolvimento indireto em apoio aos países vizinhos que conflitaram com Israel. Então você tem o Por ser um problema povo árabe? porque existe uma vinculação de ser um universo étnico comum, Aham. religioso também partilhado, o islamismo, e durante o período da Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, cresce nesse universo árabe africano, né, o norte da África de etnia árabe, ou do Oriente Médio também, muito marcante a presença árabe, cresce no contexto do pós-Segunda Guerra e Guerra Fria o desenvolvimento de independências de antigas colônias europeias. Sim. Então, nesse processo de nacionalismos, também se fomenta, se constrói gradualmente uma ideia de pan-arabismo, né? E o Egito vai ser um país muito importante com a figura de um comandante militar que se torna presidente do Egito, nacionaliza o canal de Suez nos anos 50, que é o Gamal Abdel Nasser, que é uma figura importante da geopolítica durante a Guerra Fria e que está ali tentando organizar essa integração nacionalista árabe. Uhum. E aí, veja, então, a gente começou lá falando de uma questão palestina local a Israel, mas isso se ramifica também com áreas de vizinhança próxima, mas também de vizinhança distante, mas que tem essa conexão que é, né, vamos dizer, étnica e cultural. Mas que não fica só aí. A partir dos anos 80, anos 90, cresce um outro elemento, né, que ultrapassa essa questão nacionalista étnica, né, a questão religiosa, um pan-islamismo, né? Então, nem Exatamente. todo árabe É é islâmico, islâmico, exatamente. não é isso? Qual que é o maior país em quantidade de muçulmanos, de islâmicos no mundo, você sabe? Eu não sei, não sei. É A Índia? a Indonésia. Indonésia? A Indonésia. A gente está falando então de uma região insular, Que a lá Índia não tem nada a ver com o que eu falei, né. distante do território indiano. Você tem uma grande presença de muçulmanos numa parte do subcontinente indiano que se tornou o Paquistão, que antes Ah, tá, integrava, né, todo o território que era chamado de Índia no período colonial, tá. integrava a Índia, Bangladesh, Paquistão, Maior quantidade de islâmicos islâmicos. está na Indonésia? É, exatamente, é o país mais islamizado do Mas mundo. acho que é proporcional. É uma grande quantidade numérica. Agora, os dados exatos, a quantidade de milhões de habitantes, Caramba. não vou te dar essa precisão Tá. nesse momento. Mas assim, então, para entender, a gente vai começar, né, o bloco vai ser primeiro, assim, o que tá rolando atualmente, Exatamente. depois no outro bloco A gente vai organizar uma linha cronológica desses tá, eventos, né? tá. Mas por mais que a gente vá falando aqui, discutindo, enfim, Uhum. a briga então, o conflito é árabe-israelense ou islâmico-israelense? Olha, então a gente pode ter essas duas possibilidades. Islâmico-judaico. A gente pode ter essas 2 ou 3 possibilidades que você colocou, mas lembrando que no mundo islâmico religioso você tem variados grupos, e nós estamos falando que a maioria da população islâmica é uma população religiosa que leva a vida comum como a gente leva. Claro. Então, igual aqui no Brasil, você vai ter católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, você vai ter uma miscelânea de crenças que as pessoas estão convivendo, você nem sabe qual que é a crença uma da outra. No universo islâmico também vai ser assim, Claro. nesses países também vai ser assim. Agora, dentro deste universo religioso do Islã, nós vamos ter também, dependendo do país, da época, a formação de partidos, de grupos que podem, pela via diplomática, pela via do diálogo, pela via das leis, pela via jurídica, tentar estabelecer avanços de uma agenda religiosa que concilie a chamada Sharia, a lei islâmica, com as leis do seu estado, com as leis do seu país. E existem também aqueles grupos que Assim vão como seria a bancada religiosa, evangélica, bancada exatamente. evangélica, bancada religiosa Sim. aqui no Brasil. Exatamente. Então você está dentro do Estado democrático de direito e você tem ali representantes que, Claro. ó, querem incorporar determinadas pautas que lhes são importantes,
para o funcionamento do Estado, da sociedade brasileira, Sim. né? Ou mesmo se pegar Estados Unidos, né, esse tipo de discussão, determinadas pautas no campo da saúde ou no campo da educação acabam tendo representantes de ordens religiosas que se valem das instituições políticas para isso. Então você vai encontrar Isso isso em no todos os países, com todas as religiões, basicamente. Exatamente. Então você vai encontrar isso no Islã. E você vai encontrar grupos que consideram que a via armada ou o contexto histórico, ele necessita de um posicionamento de conflito, de resistência armada. E no caso, você vai ter aí a história do Hamas, segue por esse caminho, que é um partido palestino, mas que tem um braço armado, tanto que alguns países vão reconhecer o Hamas como uma organização política palestina, outros vão declarar que o Hamas é claramente uma organização terrorista. Então você tem aqui dois braços E o dentro. Hezbollah? O Hezbollah também, Mesma coisa? o Hezbollah também. Só que aí na realidade do Líbano, de palestinos que vão se refugiar em território libanês e no contexto também da guerra Israel e países árabes, ou mesmo das guerras no plural, e dessa instabilidade do Líbano na sua guerra civil na década de 80, há uma estruturação e fortalecimento de um grupo armado combatente contrário ao Estado de Israel. E armado, nós estamos falando que tem presença de mísseis, que tem uma hierarquia que trabalha ali com financiamentos milionários. Armado até o talo. Exatamente. E que também é um partido político no Líbano. Então, Uhum. você vai ter dentro do parlamento libanês, dentro do processo legislativo libanês, você tem representantes que são ali do Hezbollah. Então, o Hezbollah, ele tem um lado que ele é um movimento armado, que alguns países, como Israel, vai classificar isso é um grupo terrorista, e que tem conivência e apoio do Estado libanês, não só o Irã, que é um país que não é vizinho direto de Israel, mas é um país adversário regionalmente de Israel. O Irã, que desde 1979 tem assumidamente um governo teocrático, um governo de maioria xiita, e que, ao longo da sua história enquanto país, independente da influência da geopolítica imperialista ocidental, começou a ser taxado e estigmatizado como um país de radicais. Há radicalismo, claro, dentro do processo revolucionário iraniano, mas é você considerar que é um país basicamente estruturado no radicalismo, ou seja, num fundamentalismo religioso que se torna autoritário e armado, você já cria uma leitura, uma interpretação a partir aqui do Ocidente, de grandes potências como Estados Unidos, Reino Unido, a União Europeia, né? Uma estigmatização de que tudo que vem desse governo, desse país, é ameaça. E é claro, né, quando o Irã financia, apoia o Hezbollah no Líbano, e o Hezbollah é um grupo xiita também, né, de vertente religiosa próxima, né, esses discursos na mídia internacional, e a mídia brasileira reforça, acabam consolidando certos estereótipos, estigmas. Esses grupos, então, se eles estão na luta armada, são automaticamente terroristas. Na geopolítica, isso é complexo, né? Por exemplo, a ONU não vai chamar oficialmente o Hamas de terrorista, porque É o mesmo? Conselho de Segurança não chega numa concordância sobre isso, né? Agora, países que são ligados diretamente a Israel vão utilizar esse tipo de Claro. nomenclatura, como os Estados Unidos, né? Ou mesmo, se a gente pegar o caso do Hezbollah, que tem ali financiamento, né, apoio, e inclusive de países como a Síria também, que é um país que historicamente teve problemas territoriais com Israel, né? Você tem as colinas de Golã, são território do Estado sírio, foram incorporados nos conflitos ali árabes e israelenses, nessa expansão de Israel em áreas vizinhas do Oriente Médio. Esta área das colinas de Golã, reivindicada até hoje pela Síria, é uma área que tem ali tropas armadas, tem população civil, tem até turismo, é uma área montanhosa que tem neve, Famosa. é famosa porque é um local de nascimento de recursos hídricos. O Rio Jordão, que corta o território de Israel, ele tem ali suas nascentes nas colinas de Golã. Numa área desértica como essa, é uma área muito estratégica, né? Quanto mais recurso hídrico você tiver na região do Oriente Médio, melhor para a sua sociedade, para o seu Claro. estado, né? Para todos os recursos que você utiliza. Israel produz até flores
para exportação e vendas, né? Numa região que é marcada por escassez de água. Então, veja, aqui a gente colocou elementos, termos variados, que podem até gerar na cabeça do estudante uma certa confusão conceitual. Por exemplo, xiitas e sunitas. Nós estamos Isso. falando de duas vertentes religiosas que têm origem lá na Idade Média, quando o profeta Mohammed, o profeta Maomé, vem a morrer e existe uma disputa sucessória. Um grupo que vai apoiar uma sucessão de líderes políticos e religiosos a partir da família do profeta Mohammed, portanto, essa linha que é partidária de Ali, que era primo e genro de Maomé, ou seja, uma dinastia familiar que iria seguir, esses são os xiitas, que é um grupo minoritário, e a partir, portanto, dessa interpretação, os ensinamentos desses líderes religiosos, eles devem entrar numa conotação de tradição sagrada, de tradição religiosa. Para os sunitas, que a gente está falando aqui de cerca de 90% ou mais da comunidade islâmica do mundo, surge a partir de uma linha sucessória que não seria ligada à família de Maomé. E então os sunitas seguiriam um princípio de tradição, de escolha de um líder político e religioso pela vontade das comunidades islâmicas, das vontades religiosas. Então veja que lá na Idade Média, quando morre o profeta Maomé, você tem um problema de qual linha que nós vamos seguir, a linhagem familiar ou a linhagem que é escolhida pela tradição, pela comunidade. E dessas linhagens a gente vai ter tradições religiosas, interpretações religiosas diferentes. Assim como no protestantismo, durante a Reforma Protestante Cristã, no começo da Idade Moderna, você teve novas leituras do cristianismo, rompendo com a Sim, tradição católica, ou seja, são leituras isso é muito religiosas e comum. culturais. Exatamente. Você pega na monarquia, sei lá, o rei morre, vai ser o filho do rei. Ah, não, Exato. não, vamos agora mudar tudo, vamos Vai o colocar outra parlamento, pessoa. vamos colocar, quem sabe, um modelo republicano, não vamos seguir Isso. uma. Então você tem a discussão, vamos dizer, do E a cenário maioria, 90%, foi para o foi sunitismo, né? escolha do povo, enfim, Das que não seja lideranças, seguindo exatamente. lá Muhammad. Exatamente. E aí veja, né, o que que se interpretou durante muito Xiitas são tempo? mais conservadores? Olha, veja, chegamos aí. Sunitas são mais Olha aí progressistas? os rótulos, percebe? Tô perguntando, não sei Esses de fato. são conflitos que a gente pode ter de interpretação, porque a mídia internacional ocidental, em especial a partir da Revolução Iraniana em 79, e lembrando, o Irã, um território que você tinha ali extrativismo de petróleo por empresas do Reino Unido e dos Estados Unidos. No momento que você tem uma nacionalização desse petróleo, um governo que rompe relações de subordinação às potências ocidentais. Essas potências, elas vão tentar desestabilizar esse novo governo, tentar buscar recuperar essa influência e esse interesse estratégico, econômico e geopolítico regional. Então você vai ter nas grandes agências de informação, a Reuters, por exemplo, né, uma grande agência de jornalismo e de notícias que muitas vezes jornais brasileiros compram os direitos daquela informação, daquela notícia e traduz para a língua portuguesa, ou seja, reproduz o discurso dessas grandes mídias internacionais. Elas muitas vezes criam esses rótulos em concordância com a agenda política de seus países. Então, olha, a partir da Revolução Iraniana, que é uma revolução que não começa só religiosa, mas se consolida com uma liderança religiosa xiita, então vamos colocar aqui nos nossos jornais, nos nossos discursos oficiais de relações externas, de relações internacionais, nos nossos discursos de presidentes, de primeiros ministros no Ocidente, os Hum. discursos vão ser o quê? Xiitismo vai ser acompanhado do quê? Conservadorismo ou até radicalismo, Mas o que é de fato? fundamentalismo. E, na verdade, você vai ter linhagens conservadoras Dentro e dos mais xiitas, liberais progressistas dentro do xiitismo e do sunitismo também. perfeito. Então, você poderia Não é considerar uma regra, todo xiita é conservador, não é exatamente. uma Olha, regra. o Hamas, ele é um grupo que tem na sua composição na Palestina, entre os braços armados, sunitas.
Ou se nós pensarmos, né, na formação dos chamados grupos terroristas contemporâneos do século XXI, é muito mais a presença de grupos sunitas que você vai ter nesses grupos armados no Não, Oriente Médio. mas quando eu penso conservador, não significa ser radical. Sim, não, mas a gente está só ampliando essa Sim, discussão, né? Porque o próximo passo é do conservadorismo para quem sabe, reacionarismo ou um radicalismo sim. político e armado, mas não necessariamente, são apenas linhagens de interpretação divergentes, né? Você vai ter dentro dos sunitas também linhagens que são mais conservadoras, menos Claro. abertas a influências ocidentais consideradas problemas, né, para a manutenção da tradição cultural, da tradição moral, religiosa. Então, veja, esses são apenas alguns conceitos. Se nós pegarmos até a palavra fundamentalismo, vem de fundamento, buscar interpretar uma crença ao pé da letra, né? O fundamentalismo ele nasce como um movimento teológico nos Estados Unidos. E veja, você pode ter fundamentalismo que ele não é em si armado, não é radicalizado a ponto da violência. Ele pode seguir um caminho de radicalização ao longo do tempo, que pode chegar a um extremismo. E aí é o caso da luta armada, do terrorismo, de estratégias que são violentas, né? Sim. Lembrando que falamos isso já no encontro nosso passado, terrorismo não é algo praticado apenas por grupos religiosos, extremistas, radicais, nem por grupos políticos revolucionários radicais, é possível ter prática do terrorismo por estados, o chamado terrorismo de estado. Então, é importante saber fazer esse tipo de diferenciação. Bom, tá, tá hypado. Gostou dessa expressão? Gostei, seguindo o hype. Tá o hype, tá Está, hypado fala aí. como os jovens de hoje. Exato, a geração alfa. Alfa. O... Bom, o conflito agora que saiu de Israel-Palestina, agora foi para o sul do Líbano, ou Isso. Beirute, etc e tal. Sul do Líbano, É, norte de Israel. depois que, provavelmente, nem sei se confirmaram, os israelenses instalaram explosivos nos pagers, e depois nos walkie-talkies, é isso? Isso, Teve mais explosões, rádios. aparelhos que não são de GPS, que tem o GPS como celulares e, aparelhos que você não tem muitas vezes uma comunicação direta, você liga para uma central, manda uma Isso. mensagem, essa central distribui a informação E para daí os por aparelhos. diante, míssil pra lá, míssil pra cá, bomba pra lá, bomba pra cá. Hostilidades, bravatas, né. Isso. E depois eu vi até um vídeo do Hezbollah mostrando os túneis. Uhum, É uma prática que também a gente viu na Palestina, né? uhum. Os túneis, só que assim, túnel passando caminhão dentro e Isso. tal. Então, Um tipo de aparentemente, é, mapeamento, vamos dizer, subterrâneo cara, urbano, eu né. fiquei impressionado. É isso. E fala aí atualmente o que que tá rolando. Isso. Vamos pro É, atual para para depois a gente puxar na história aí. Para quem não acompanhou os noticiários, né, o Kim está se referindo a uma série de ações coordenadas, quase que simultâneas, de explosões de pequenos aparelhos de comunicação que quem é mais jovem hoje não conhece, que são os pagers, né? Mas que nos anos 90, numa época que os celulares estavam começando a se popularizar, eram aparelhos caros, uma tecnologia ainda em início, né, não plenamente refinada, eram aparelhos também muito grandes, baterias que elas eram complicadas de se carregar também, e é um problema que se tinha, né, nos anos 90, além desses, né, era que dependendo da região que você estivesse, o sinal de um celular ele não chegava. Então você tinha situações de queda ali de uma possibilidade de comunicação, de troca de informações de uma pessoa com outra, ou de uma empresa com outra por esses aparelhos de comunicação móvel, né, os celulares. Então, algo que surgiu como uma alternativa a essa tecnologia ainda em desenvolvimento dos celulares eram os pagers, né? Então você tinha um pequeno aparelho que ele recebia, creio eu, por ondas de rádio, recebia mensagens igual hoje a gente manda SMS, né? Seria um SMS mais curto. Isso. Só que a SMS você manda da sua operadora para um outro aparelho. O modelo do pager, geralmente você ligava por um telefone fixo, um telefone público ou particular para uma central
e você solicitava para essa central registrar o que você queria de mensagem, tinha que ser curto para caber ali, era escrito, digitalizado, né, teclado ali, e você mandava uma mensagem para um determinado número. Olha, eu tenho o número tal, é o número do professor Kim, manda uma mensagem para ele, ó, tô chegando para gravação em 15 minutos. Essa central ela digitava, né, essa mensagem que eu passei por áudio e ela mandava para o seu aparelho pager a informação, ó, o professor Pirata deu o recado tal, Sim. né? E eles usavam porque para fugir do GPS. Isso hoje, né? Na época dos anos Hoje. 90 é porque pegava em todo lugar, é uma Claro. comunicação que pega em todo lugar. Então, para você não ter o problema de falhas, de eventuais quedas de sinal que pode ter o E não celular, ser rastreado. rastrear. Hoje os celulares têm GPS, então Oh. você tem um satélite que pode fazer uma triangulação de um alvo perigoso para um grupo como esse. Então, esses grupos, em especial o Hezbollah, começou a utilizar a estratégia dos anos 90 de comunicação por pagers. A inteligência israelense descobriu essa estratégia, Mossad. né? O Mossad, que é um dos braços da inteligência e a espionagem israelense, descobriu essa estratégia de comunicação. E aí não se sabe ainda, porque Israel dificulta, né, oficializar esses Não ataques, né? confirmaram, né? Porque você pode utilizá-los novamente, né? E outra, para que você vai entregar e se culpabilizar? Porque morreram civis nessa ação de Israel, né? Esses pagers, eles tinham a possibilidade de um pequeno composto explosivo dentro desse. Então, imagina, você tem toda uma remessa de pagers que são vendidos, distribuídos no mercado lá do Líbano, comprados, e Israel, possivelmente, ao que tudo indica, ainda a gente está vivendo esse momento, né? Por algum tipo de emissão sonora, algum tipo de emissão de sinal, né, invisível a olho nu, conseguiu detonar vários desses pagers com explosivos e até parece que outros tipos de aparelho, como rádios, também poderiam estar envolvidos, de membros do Hezbollah que estavam ali no supermercado, que estavam ali numa reunião secreta, num túnel, ou que estava numa escola, ou em algum lugar Onde eles qualquer. estivessem. E vários membros do Hezbollah morreram, né, ficaram mutilados, só que a explosão foi feita em local civil, então isso Sim. atingiu crianças inocentes, mas o motivo para Israel não dar uma declaração que fez esses ataques, né? Porque, na E verdade, todo conflito, só um parênteses, todo sim, conflito quem sofre é o povo. Quem não tem exato. nada a ver com rolo, Os efeitos colaterais, olha que nome bonito, né? sempre quem sofre. Exatamente. Né? E isso Isso é uma coisa que me revolta muito. sim, é revoltante, mas vamos dizer, faz parte do histórico da guerra, né? A violência ela se Sim, alastra, sim. né? Então, essa ação virou noticiário recentemente. É uma questão tecnológica, uma nova forma de combate, e, ao mesmo tempo, né, isso rescala as hostilidades do Hezbollah, que se ocupa na região do Líbano, do próprio governo do Líbano, que é atingido em sua população por uma ação Sim. externa, de um Estado que tem inimizade e desgaste há bastante tempo, e acrescenta uma escalada de violência entre Israel vizinhos e também palestinos, porque você também pode notar que as ações militares de Israel não se limitam a esse tipo de estratégia, mas também a ocupação de áreas que podem ter membros do Hezbollah, do Hamas, grupos armados que Israel classifica como grupos terroristas, né? Uhum. E que historicamente nessas linhas armadas praticam ações de terror, explosivos, ataques a civis, desestabilização de áreas israelenses. Assim, só para deixar bem claro que eu não tenho, não é por causa assim, tipo, Israel colocou as bombas nos pagers e explodiu e afetou Sim, civis, claro. que é porque minha revolta, tá? A sua Particular. revolta civil, né? É. Os alvos Da inocentes. mesma coisa quando o Hamas atravessou lá o muro, enfim, Uhum. e foi nos kibbutz, é assim que fala? Kibbutz são as comunidades que, Isso. desde a formação E de foram Israel, lá, estupro, sequestro, esquartejaram, mortes, sequestro, tortura, enfim, alvos civis e civis que militares. não tinham nada a ver Sim, com rolo, cara. sim. Nada a ver com E rolo. aí você citou uma outra coisa, o Hamas, né? Saudade de quando era assim, pô, nós queremos brigar com vocês. Então, cada um fica numa colina. O Vocês campo se... de Marte, né? O campo da guerra. Isso, meu. Vocês se matam aí, ó. Isso. Vão lá Entendeu? as Resolvem. tropas e a sociedade civil fica longe, né? Exato. Esse tipo de guerra, vamos dizer assim, com tropas
afastadas de alvos Ah lá o civis, e patriota. isso se perde do filme, né? É. Independência Americana, Mel Gibson, né? Mas isso foi se perdendo com o avanço das guerras mundiais e dos conflitos contemporâneos, né? Então, em que alvos civis e militares já se confundem, em algumas situações mais civis morrem Não, ou são feridos do utilizam que até, né? exatamente. Utilizam. Até para a estratégia do terror, é importante você utilizar alvos civis. Você não tem como confrontar o seu grupo armado com uma tropa nacional, um exército nacional. Então você precisa criar estratégias que desestabilizam o inimigo, né? Tá. Mas antes da gente fechar esse primeiro bloco, você citou Hezbollah, que é um grupo, portanto, que tem ali atuação no Líbano, tem um braço político e tem um braço armado que se estruturou ao longo dos conflitos entre israelenses e palestinos e entre Israel e os países vizinhos, em especial o território libanês. O Hezbollah tomou as dores dos palestinos? Sim, porque você tem na sua Que é o formação mesmo a origem povo palestina, ali e tal. exatamente. Entendi. E o Hamas é um partido e também um grupo armado. Então, existe uma linha do Hamas que quer seguir o caminho da negociação da diplomacia, mas que tem como objetivo o fim do Estado de Israel, mas não pelo caminho necessariamente armado, existe um grupo. Mas o mais forte dentro do Hamas, e nos dias atuais você tem visto isso, atualmente é o seu braço armado, não só político. Lembrando que o Hamas, ele construiu escolas, hospitais, fez distribuições de cestas básicas e alimentos em áreas vitimadas pelas ações históricas de opressão do Estado de Israel. Então, faixa de Gaza e Cisjordânia, as duas regiões de concentração populacional palestina, você tem o Hamas ali também atuando socialmente, politicamente. Claro. E o Hamas, ele é um partido de resistência islâmica, então é um partido religioso. E, além de tudo, tem uma causa política, né? Formar o Estado palestino com uma matriz religiosa de estruturação, o islamismo, e eliminação, término do Estado de Israel. Uma parcela do Hamas considera que isso deveria seguir o caminho político. A parcela mais conhecida, mais, vamos dizer, atuante, né, em termos de até atenção midiática, é o seu braço armado que pratica, entre outras coisas, ações terroristas. Hezbollah quer a mesma coisa? O Não, quer Hezbollah, dizer, o Hezbollah não quer criar um estado. o Hezbollah, ele é favorável ao Estado palestino, Apoia. né? Sim, porque foi formada essa migração forçada, essa dispersão, né, dos palestinos foi feita à força, a partir da independência de Israel. Uhum. Israel é criada pela ONU em 47, em 48 vai ser a montagem desse Estado, só que no momento em que surge o Estado, a guerra de independência de Israel. Israel não respeita os tratados e teme também avanços de territórios inimigos. Então, em 47, a assinatura do papel, em 48, a guerra de independência de Israel, e nesse processo, milhares de palestinos, a gente está falando de cerca de 750 mil, 800 mil, ou números até maiores, de palestinos que são obrigados a migrar de suas terras de origem, de história, de vida. E parte destes grupos vão acabar migrando para a área do Líbano e vão seguir esse caminho de resistência armada. Então, o Hezbollah, ele quer a independência palestina, ele quer um Estado palestino, mas ele se forma como movimento avesso, em especial, à presença de Israel. E também quer o fim do Estado de Israel, imagino eu. Exatamente. Agora, só que o Hezbollah é um grupo externo à Palestina, embora composto por palestinos, externo, está no Líbano. Agora, o Hamas, ele é um agrupamento político, religioso palestino, ele está na Palestina. Então, ele é um órgão interno. Tanto que em 2006, quando nós tivemos o primeiro processo democrático entre os palestinos, realizado depois de longos conflitos, né? 2006, a gente teve eleições, o partido tradicional que, em tese, esperava que ganhasse, que era o Fatah, que é um partido nacionalista, não religioso. O Hamas é um partido religioso, não apenas nacionalista. O Fatah perdeu as eleições para o Hamas, porque para a população palestina, vamos dizer, o Fatah, vamos dizer... Não ia segurar a bronca ali. Não, ele perdeu força ao longo da sua história, ele perdeu, vamos dizer assim, a sua legitimidade no momento que ele começou a cogitar a possibilidade de diálogo ou coexistência de um A Estado população não palestino e queria Estado. diálogo.
uma parte, Ah, né? não, Uma parcela, né? a parte Porque vencedora das eleições. sim, Então, exatamente. a maior Há uma parte. margem pequena, ela não é gigantesca de vitória, mas a presença de um partido rival 50 mais 1. que seja, né? Ela demonstrava o quê? Olha, diálogo está muito longe de acontecer aqui, a guerra persistirá. Entendido. Mais alguma coisa desse Por hora é primeiro? isso. Fechou. Muito interessante, meu. Muitas Eu acho que informações. Se 3 você não blocos é pegar um pouco. papel aí para anotar, fica complicado. Nossa, eu tô completamente já meio doido aqui de tanta coisa. Professor, obrigado. Já vou avisando, 3 blocos serão poucos. Tá bom? A gente faz Provavelmente. mais. Beleza. Tá bom? Valeu. Até mais. Espero que tenham gostado aí. Fiquem atentos ao especial Conflitos entre Árabes e Israelenses. É isso. Dá um like aí, comenta, compartilha. Nos sigam. Valeu. Beijo. Tchau.